Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui a mais uma aula, do curso sobre gerenciamento de custos. E agora a gente vai continuar falando sobre os processos que estão envolvidos no gerenciamento de custos. Então, nas aulas passadas, na aula passada a gente falou sobre o planejamento, do gerenciamento dos custos, falou um pouquinho sobre estimar os custos e algumas técnicas que estão envolvidas nesse processo. E agora a gente vai falar sobre o processo determinar o orçamento. Então, determinar o orçamento é o processo de agregação, dos custos estimados de atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos que vai ser autorizada para o projeto. E quais são as entradas desse processo de determinar o orçamento? Você vai ter a linha de base do escopo, onde normalmente você vai ter a declaração do escopo, a EAP e o dicionário da EAP. Você vai ter como entradas as estimativas de custos da atividade que foram definidas no processo anterior, no processo de estimar os custos. Você vai ter as bases de estimativas, que contém alguns detalhes que dão suporte à estimativa de custos da atividade e quaisquer premissas básicas sobre a inclusão ou exclusão de custos indiretos no orçamento do projeto são especificadas na base das estimativas. E além disso, você vai ter como entradas o cronograma do projeto, o calendário dos recursos do projeto, o contrato que foi assinado para o estabelecimento do projeto e o plano de gerenciamento de custos, que foi determinado no processo anterior. E quais são as ferramentas e técnicas que você pode utilizar no processo de determinar o orçamento? Você pode fazer a agregação de custos, onde as estimativas de custos elas são agregadas por pacotes de trabalho de acordo com a EAP. As estimativas de custos do pacote de trabalho são então agregadas para os níveis de componentes mais altos da EAP e, enfim, para o projeto todo. E aí você vai ter, utilizando aquela estratégia do bottom-up, a partir dos níveis mais baixos, você vai agregando-os e você consegue ter a estimativa total do projeto. Então, isso aqui seria o projeto. Isso aqui seriam os níveis mais baixos e os níveis mais baixos ainda lá da EAP. Você também vai ter a análise das reservas. Então, a análise das reservas de orçamento ela pode estabelecer tanto as reservas de contingência como as reservas gerenciais para o projeto. E as reservas de contingência são provisões para mudanças imprevistas, mas potencialmente necessárias e que podem resultar de riscos ocorridos que foram identificados no registro dos mesmos, dos riscos. As reservas gerenciais, elas são orçamentos reservados para mudanças não planejadas no escopo e custos do projeto. Então, as reservas de contingência são provisões reservadas para que potencialmente irão ser usadas, e as reservas gerenciais são para imprevistos que não são esperados. Então, além disso, você vai ter como ferramentas e técnicas a opinião especializada, e as relações históricas. Então, qualquer relação histórica que resulta em estimativa paramétrica ou análoga envolvem o uso de características de projetos para desenvolver modelos matemáticos para prever o custo total do projeto. E como saída do processo de determinar o orçamento, você vai ter a linha de base do desempenho de custos. É um orçamento no término, o ONT autorizado, sincronizado com o tempo do projeto, para medir, monitorar e controlar o desempenho de custos geral do projeto. Você vai ter como saída também os requisitos dos recursos financeiros do projeto. Então, esses requisitos dos recursos financeiros totais e periódicos, por exemplo, quadrimestralmente, anualmente, etc., e são derivados a partir da linha de base de custos. Os recursos totais necessários são aqueles incluídos na linha de base de custos, mais as reservas de gerenciamento, se existirem. E você também vai ter como saída atualizações nos documentos do projeto. Então, os documentos do projeto que podem ser atualizados podem ser o registro dos riscos, a estimativa de custos e o cronograma do projeto, dentre outros documentos que possam ser afetados durante a execução do processo de determinar o orçamento. Bem, com isso a gente encerra esses 3 processos que estão aqui na fase de planejamento do gerenciamento de custos. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o monitoramento e controle, onde você tem o processo aí controlar os custos.
Então, esse processo ele é responsável por monitorar as mudanças reais quando e conforme essas mudanças ocorrem, garantir que houve um acordo em relação às mudanças solicitadas e garantir que os possíveis estouros dos custos não ultrapassem o financiamento autorizado, né, periodicamente e no total para o projeto. Ele é responsável por monitorar o desempenho dos custos para detectar e compreender as variações em relação à linha de base dos custos e informar as partes interessadas adequadas sobre as mudanças que foram aprovadas. Então, o gerente de projeto ele deve estar apto a responder seguramente se houve mudança significativa no projeto que alterou o orçamento inicial, o projeto está dentro do orçamento aprovado, o projeto terminará dentro do orçamento. Então, essas perguntas devem ser respondidas dado que você fez um controle dos custos de forma efetiva, né? E como entradas desse processo, você vai ter o plano de gerenciamento do projeto, que vai incluir a linha de base do desempenho dos custos, o plano de gerenciamento dos custos, que vai descrever como os custos do projeto serão gerenciados e controlados, e os requisitos dos recursos financeiros do projeto. Você também vai ter como entrada informações sobre o desempenho do trabalho, que são informações do progresso do projeto, né, tais como quais entregas foram iniciadas, o progresso de cada entrega e quais foram concluídas. Podem incluir também custos que foram autorizados e incorridos e estimativas para completar o trabalho do projeto. E também você vai ter ativos de processos organizacionais, né, que envolvem políticas, procedimentos e diretrizes existentes, formais ou informais, relacionados ao controle de custos. Você também vai ter as ferramentas de controle de custos e métodos de monitoramento e relato de informações a serem utilizados. Como ferramentas e técnicas do processo de controlar os custos, você pode fazer de um sistema de controle de mudança nos custos, análise de medição de desempenho envolvendo análise do valor agregado, né, onde você tem valor planejado, valor agregado, custo real, estimativa para terminar, estimativa no término, variação de custos, variação de prazos, índice de desempenho de custos e índice de desempenho de prazos. Ainda sobre as ferramentas e técnicas do processo de controlar os custos, você vai ter a previsão, que é a realização de estimativas ou prognósticos de condições futuras do projeto com base nas informações e no conhecimento disponível no momento da previsão. Você vai ter análise de desempenho do projeto, que são as análises de desempenho onde são comparados o desempenho de custos através do tempo, atividades do cronograma ou pacotes de trabalho acima e abaixo do orçamento, e recursos financeiros estimados necessários para terminar o trabalho em progresso. Você também vai ter o software de gerenciamento de projetos, que é frequentemente usado para monitorar as três principais dimensões do valor agregado, que é o valor planejado, o valor agregado e o custo real. E também vai ter análise das variações, né? Ou seja, medições do desempenho de custos, que são usadas para avaliar a magnitude de variação à linha de base de custos original. E como saída desse processo, você vai ter as medições de desempenho, a previsão de término, mudanças solicitadas, atualizações no plano de gerenciamento do projeto, atualizações em ativos e processos organizacionais e atualizações nos documentos do projeto. E esses documentos podem ser atualizados, né, incluem as estimativas de custos e as bases de estimativas do projeto. Bem, pessoal, é isso. Com isso a gente encerra, né, esse conjunto de aulas sobre a parte 2 de gerenciamento de custos. E é isso. Então, nas próximas aulas a gente continua falando mais aí sobre o gerenciamento de projetos. Tá bom? Obrigado, tchau, tchau e até a próxima.